Getúlio libertou o povo. E são 8 horas de trabalho só. Não tinha mais que trabalhar dia e noite, não. Getúlio é que fez as leis. A princesa Isabel assinou a libertação. Mas quem nos libertou do jugo da escravidão, do chicote, do tronco, foi Getúlio. Getúlio Dornelles Vargas. Papai me dizia assim: meu filho, nunca houve no mundo governo igual a esse, meu filho. O senhor Getúlio Vargas, senador, não deve ser candidato. Se candidato, não deve ser eleito. Se eleito, não deve tomar posse. Se empossado, devemos recorrer à revolução para impedi-lo de governar. Fala galera, tranquilo? Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe Cox, eu sou professor de História, nascido no dia 3 de novembro, mesmo dia que 90 anos atrás, Getúlio Dornelles Vargas chegava à presidência do Brasil, começando um dos períodos históricos até hoje mais falados, seja pela população de forma geral ou seja pelos vestibulares que sempre gostam de fazer algumas questões sobre isso. Vargas foi um cara tão importante na política nacional que ele consegue despertar reações tão distintas quanto essas duas que vocês viram no início desse vídeo. A primeira delas é de um cara chamado Cornélio Cancino, um senhor que aos 82 anos, lá em 1995, contou esse relato. Esse homem era descendente de ex-escravos e lembrava dos anos Vargas dessa maneira que você ouviu. Mas ao mesmo tempo você viu o segundo relato. Relato de um político, jornalista, um cara chamado Carlos Lacerda, que ficou conhecido na história por ser o principal rival político de Getúlio Vargas. E aí por que Getúlio Vargas foi capaz de despertar reações tão diversas? Bom, nesses 90 anos do início da era Vargas, eu quero tentar, em 9 minutinhos, conversar contigo sobre algumas das principais características dos anos Vargas, as características mais cobradas pelos vestibulares, e tentar dessa maneira entender contigo algumas razões do amor ao Getúlio e algumas razões do ódio de muitos ao Getúlio. Primeiro vamos fazer uma pequena contextualização. Os anos Vargas foram muitos, né? O Getúlio Vargas ele fica entre 1930 e 1945 em um período sequencial na presidência da República, depois ele volta em 51 e se estende mais uma vez até 54. De 30 a 45 nós temos basicamente 3 períodos. De 30 a 34 um governo provisório, onde ele está chegando. 34 a 37 um governo constitucional, onde ele foi eleito de forma indireta. E de 37 a 45, aquele que nós chamamos de Estado Novo, a ditadura do Getúlio Vargas, período inclusive mais famoso de todos. Ao longo desses 15 anos, várias paradas foram acontecendo que deram base para esse amor e para esse ódio. Primeiro vamos olhar para esse pensamento do amor. Por quê? Tem tanta gente que curte tanto assim o Getúlio Vargas. Cara, a chegada do Vargas ao poder, ela se dá em um momento de transformações aqui no Brasil. É um momento onde o Brasil está se tornando cada vez mais uma sociedade urbana industrial. É um momento onde cada vez mais o tal do operariado urbano se faz uma voz presente. É um momento onde os meios de comunicação em massa, como o rádio, cada vez mais se difundem pelo país. E Getúlio Vargas soube muito bem jogar com isso tudo. Utilizou do rádio, por exemplo, para atingir de forma cada vez mais próxima à população, através de programas como, por exemplo, A Hora do Brasil. E a população que Vargas tentou atingir foi especialmente essa população urbano-industrial, operária, que cada vez mais se fazia presente na cena brasileira. Getúlio Vargas fica historicamente conhecido especialmente pela extensão dos chamados direitos trabalhistas. Getúlio cria a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, em 1943, e o fato de ter ampliado esses chamados direitos sociais é tradicionalmente lembrado como uma das razões para Getúlio se tornar essa espécie de lenda da política nacional. Então, Getúlio, como um homem que ampliou os direitos, os benefícios de um operariado urbano, é Getúlio que caminha para se tornar uma lenda na política nacional. Mas não só isso faz com que exista essa lembrança positiva do Getúlio. Quando a gente pensa nos anos Getúlio, você logo lembra de anos também de uma profunda transformação econômica aqui no Brasil. Getúlio Vargas é conhecido como o cara que deu um passo em direção a uma espécie de modernização da economia nacional, principalmente por conta de uma política de incentivo à industrialização, a substituição de importações, exatamente num governo que começa depois da crise de 1929. Então esse governo Vargas, que entre 1933 e 39 faz com que o Brasil cresça uma média de 11% por ano na sua atividade industrial, contrastado com o Brasil que crescia cerca de 1% ao ano na atividade industrial na década de 20, esse Getúlio é um Getúlio também sempre lembrado, de certa forma, positivamente. E, curiosamente, Getúlio também
também é lembrado positivamente por ter sido presidente em exercício no momento de uma das maiores ampliações da cidadania política aqui no Brasil. Em 1932, pela primeira vez, mulheres tiveram direito de voto por aqui, direito esse confirmado pela Constituição de 1934. E era exatamente Getúlio o presidente em exercício em um desses momentos de maior ampliação da cidadania política aqui no Brasil. Curiosamente, uma das maiores ampliações da cidadania política aqui no Brasil foi feita dentro dos anos Vargas. Anos Vargas que logo na sequência mergulhariam numa ditadura, onde o legislativo basicamente não ia funcionar e o direito de voto que tinha sido estendido seria agora essencialmente cerceado. E aqui a gente começa a pensar em algumas das coisas que te ajudam a entender essa visão negativa, muitas vezes construída, sobre o Getúlio Vargas. Especialmente no período do Estado Novo, algo muito interessante acontece. No período do Estado Novo, ao mesmo tempo que se ampliavam as concessões dos benefícios a um operariado urbano, ao mesmo tempo que se ampliavam as chamadas leis trabalhistas, também se ampliava um cerceamento à liberdade de expressão, também se ampliava a chamada censura, também se ampliava a repressão aos inimigos políticos do Getúlio Vargas, também se ampliava o controle aos sindicatos, também se ampliavam as restrições de uma liberdade sindical. Dentro do Estado Novo é interessante a gente perceber como ao mesmo tempo que Getúlio vai avançando nas concessões de benefícios, ele também vai avançando no combate a qualquer tipo de pensamento político ideológico que fosse contrário ao seu governo. E fazia isso através de censura, fazia isso através de repressão física. Esses anos de Getúlio, principalmente no Estado Novo, foram anos profundamente autoritários, foram anos essencialmente ditatoriais. Então assim você consegue de certa forma perceber dentro dessa censura, dentro desse autoritarismo, dentro dessa regulação feita em cima da ação sindical, algumas das motivações geralmente utilizadas pelos que são críticos dos anos Getúlio para poder sentar a lenha nele e dizer que apesar de Getúlio ter feito algumas coisas que a galera usa para falar dele positivamente, Getúlio também fez coisas que podem ser utilizadas para falar dele negativamente. Eu não sei qual é o que toca no teu coração, o lado positivo, o lado negativo. Eu sei que em 1945, quando Vargas foi sair do poder, rolou uma comoção nacional, um movimento chamado de queremismo, com uma galera indo às ruas para falar queremos Vargas. Enquanto o Brasil se redemocratizava, tinha uma galera que queria que essa redemocratização fosse com Getúlio mesmo e que ele não saísse não, porque sabe-se lá o que vai acontecer com a gente quando ele sair. Em 1954, no outro momento onde Getúlio saiu de cena, dessa vez uma saída bem mais trágica, dessa vez uma saída com o suicídio, mais uma vez a população esteve nas ruas, mais uma vez o povo se entristecia com a saída de Getúlio, mas agora vivendo efetivamente um luto, que se transformou em lágrimas, que se transformou em quase que uma depressão coletiva, que se transformou em raiva dos opositores políticos de Getúlio Vargas, apontados como a razão daquilo tudo que estava acontecendo. Seja lembrado com amor, seja lembrado com nem tanto amor assim. 90 anos atrás, Getúlio Vargas chegava ao poder para se tornar um personagem que, com certeza, como ele mesmo disse na sua carta testamento, entraria para a história. Eu espero que nesses nossos 9 minutinhos por aqui tenha dado para lembrar algumas das características fundamentais do Getúlio Vargas que possam te ajudar quando você bater o olho em alguma questãozinha de vestibular sobre isso. Afinal, vocês sabem, vestibulares gostam de falar de aniversários, e um aniversário como esse provavelmente vai pintar em alguma prova por aí. Espero que esse vídeo tenha sido útil, um beijo grande, até uma próxima. Tchau, tchau, povo!